mas uma curiosidade que eu tenho, eu lembro que uma vez, quando eu fui para a Antártica em 2017, eu estava conversando com um dos mergulhadores, uma das pessoas que estavam no Arirongel, falando sobre as dificuldades de navegar, né, no extremo sul. E na Amazônia também tem as suas dificuldades, como os troncos imensos, aqueles rios que são verdadeiras autoestradas, né, com as margens super, super amplas. O que você achava de navegar por lá? Você tinha um medo, alguma preocupação? Era fácil para você navegar por entre os rios com aquela geografia diferente? Marina, eu vou até te agradecer essa pergunta. Adorei a pergunta. Porque essa pergunta me traz hoje num ponto que eu acho muito importante, tá? Como eu te falei, tive muita sorte, muitos amigos, né? E dentro da universidade que eu trabalhei, eu tive uma experiência muito grande na Antártica. Eu já viajei umas 10 vezes para a Antártica, 9 ou 10 vezes. Para a Patagônia já fui umas 20 vezes, eu gosto muito. Eu fui com vários veleiros, né? Um veleiro que eu gosto muito, de um colega que morreu faz uns 2 anos, que é do Oleg, é um veleiro polar. Fui muitas vezes com o Amir Klink também, um grande amigo, me ajudou bastante também. Fui com a Marinha, fui com a Aeronáutica. Eu tive bastante experiência, levei veleiros para a Antártica com charter. Então, não só a navegação da Antártica é uma navegação complicada, porque é pouco mapeada, né? E tem aquela condicionante também do tempo, né? Das intempéries. Então, hoje, cada dia mais, é um pouco mais fácil, porque a gente tem boas previsões, mas ainda é um lugar de respeito, né? A natureza lá, ela é bem, bem poderosa. Mas, essa coisa da Amazônia me traz um paralelo muito grande, que é a história da navegação na Amazônia e a história da navegação da descoberta da Amazônia. Então, tanto na Antártica, que foi uma coisa épica, ano passado eu fui aí para Geórgia do Sul, já fui algumas vezes para Geórgia do Sul, vivendo a história do Shackleton, essas histórias épicas, né, da descoberta da Amazônia, mas quando eu fui morar na Amazônia, eu vi que a história da Amazônia é imensamente mais heróica, imensamente mais desafiadora, imensamente mais difícil do que foi a exploração da Antártica. Tá? Enquanto na Antártica a gente tinha exploração no verão e o problema da intempérie, na Amazônia a gente tinha o desconhecido, a gente tinha os indígenas, a gente tinha doenças, a gente tinha o calor, a gente tinha a correnteza, e a história da Amazônia, da descoberta da Amazônia, é uma história que tem que ser contada ainda de uma forma mais intensa. Já existem grandes livros, mas o grande público não sabe o que é a Amazônia e não tem ideia do que foi a descoberta da exploração da Amazônia pelos grandes biólogos, pelos exploradores no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI ainda. Então, para você que é uma repórter, né, e olha aí um bom trabalho para a gente, sou apaixonado nisso, tem livros incríveis. Tem um livro agora que é meu livro de cabeceira aqui, vou até te mostrar. Olha. Aí, ó. Grandes expedições da Amazônia brasileira, de um cara incrível, João Meirelles, mora lá em Belém, é um paulista que mora lá, é uma compilação, é uma coisa bem superficial, mas daqui sairia um livro incrível, muito melhor, mas melhor não, poderia completar uma compilação e um filme. Meu sonho seria fazer um filme de toda a exploração, ou vários filmes de toda a exploração da Amazônia. Mas, voltando à sua pergunta, navegar na Amazônia, né? Bem, o primeiro desafio para quem topa ir lá, olha, é um passeio incrível, tá? Nós temos, o primeiro desafio para quem entra é a entrada da boca do Amazonas. Então, a gente tem uma boca lá de quase 200 quilômetros, uma correnteza muito intensa. Então, a entrada da Amazônia tem que ser uma entrada planejada. A gente costuma, normalmente, planejar para chegar bem cedo lá, numa maré que está entrando no Amazonas, tá? Porque a gente tem uma correntada lá que chega a 5 nós. Nossa. Então, você entra na Amazônia, não dá para entrar contra a correnteza. Então, a tática normalmente é você entrar pelo meio do rio, com o rio entrando. Então, seu barco vai andar 10, 12 milhas aí fácil, fácil, fácil. E quando começa a parar essa maré, você começa a encostar e vai pela beira.
tá? Então, é mais seguro entrar pela beira. Os grandes troncos, essas ilhas de capim que tem, principalmente quando o rio tá vazando, no começo da vazante, né? O rio tá cheio, quando ele começa a vazar, descola grandes ilhas de capim, de troncos, normalmente vem pelo centro do rio. Então, os barcos tradicionais vão indo pela beira, né? Então, você tem que seguir o pessoal, perguntar, né? E, então, foi o que eu fiz. Eu fui entrando lá, quando eu entrei no Amazonas, eu tinha passado alguns dias no arquipélago de Manuel Luiz, lá, no Maranhão, né, para mergulhar, e depois fui direto para a boca do Amazonas, e entrei, e o primeiro lugar que eu parei foi Vigia, e fui perguntando sempre para o pessoal lá, como é que faz para subir, né, e fui até Belém. O segundo desafio é de Belém para cima, por trás da Ilha do Marajó, porque ali o Rio Guamá tem o Rio Pará, o Rio Amazonas que vem, Pará e Guamá, ali tem grandes estreitos, que tem correntada também, mas é mais tranquilo, mas tem o problema da segurança. Como todos os bens de consumo ali na Amazônia são por via de balsas, tudo, tem ali mais ou menos organizada um comércio de roubo, né, de balsas, de barcos, né, então, de Belém para cima, principalmente nos estreitos, eu fiquei bem preocupado, estava com medo de ser assaltado, um barco, naquela época era eu e minha esposa, né, e fui na marinha, perguntei lá, o pessoal falou, realmente é perigoso, tome cuidado. Na época que eu estava para subir lá no jornal, saiu 2 notícias de assalto e morte de 2 barcos pequenos, aí que eu apavorei. Então, o primeiro trecho, isso aí, eu pedi um reboque de uma companhia de transporte lá, que era a Bertolini. Ah, tá. E os estreitos eu passei rebocado, numa balsa enorme, com um rebocador com motor de 4.000 cavalos, que tinha uma segurança armada. Então, foi a Nossa. solução que eu tive, mas eu acho que dá para. Vários veleiros subiram sozinhos, barcos, então dá para planejar também, mas naquela época estava tensa a situação, e eu fui rebocado esse começo, e depois tem alguns passeios organizados, agora não tem mais, mas tinha um Rally do Soleil, era um pessoal da França que organizava um rally que saía da França, ia até Salvador, subia o rio Amazonas até Alter do Chão, bem legal. Mas para os veleiros ainda Alter do Chão é desconhecido. Em Belém tem uma super flotilha de velejadores, pessoal muito bom lá, muito querido, tá? Tem um veleiro que está subindo lá agora, que está lá descendo agora, que chama Pergaminho, como que é? Já vou lembrar o nome dele, ficar velho é uma desgraça. Então, subiu até o Alter do Chão, acho que foi até Manaus, é legal. Mas os rios são incríveis para velejar. Por exemplo, o Rio Tapajós é um sonho. Na frente de casa, lá em Alter do Chão, o Rio Tapajós tem 22 quilômetros de largura. Agosto, setembro, outubro e novembro tem constantemente um vento de entre 15 e 25 nós. É um rio calmo, uma correnteza super tranquila, meio nó, um nó. E é um paraíso de velejar, água limpa, praias brancas lindíssimas. E vários rios são assim, o Rio Negro é outro rio assim. É muito legal. E você, quando vocês foram rebocados, você então veio surfando junto com o rebocador, porque devia formar altas. Eu não sei como é que era pela diferença, né, de potência de motor. Como é que foi isso? Não sei se você já viu lá, mas na verdade não são rebocadores, são empurradores. São barcos enormes que empurram, né? Esse barco que eu fui levava na frente 2 balsas enormes de containers. E no começo eu fui amarrado atrás. E a velocidade dele era 10 nós, 12 nós, 8 nós, isto é, mais do que a minha velocidade de casco. Então o barco vai quase que entrando dentro da água, né? Então eu amarrei um cabresto bem perto, atrás desse barco, e o meu barco ia quase que botando água no convés, assim, aquele bigodão, assim, que dava medo de entrar, né? Eu pedi até para eles irem mais devagar. Mas o problema é que, às vezes, desciam essas ilhas de capim, ou troncos, que tentava entrar na hélice dele. O que ele fazia? Ele desligava o motor e engatava ré. Quando fazia isso, eu batia, entortou bem meu barco na frente, ainda bem que o barco era de aço. Então, lá pelo meio do caminho, eu pedi para parar. Falei, não, assim não dá, vamos tentar amarrar do lado. Aí eu amarrei a contrabordo do rebocador, né? E foi bem legal daí.
mas mesmo assim é muita velocidade, o barco vai bem enterrado, às vezes bate um tronco do barco. Então, quem puder ir mais devagar, assim, ou pegar um barco regional, ou subir num comboio, né? Principalmente esse pedaço dos estreitos, né? Então, no começo da viagem. Depois que você já está ali por Almerim, Prainha, ali mais para frente, começa a entrar já no Pará, é bem tranquilo, aí não tem problema nenhum. O Rio Amazonas, socialmente, é um rio nervoso, né? Porque tem muito comércio, muita coisa, prostituição. Então, é um rio sempre para a gente ficar um pouquinho esperto. Muita correnteza, muito banco de areia. Mas você ouvindo o que os locais fazem, seguindo os barcos locais, normalmente vai bem junto a uma margem, né? E também quando tem furo, entra nos furos. Aí vai muito bem. É uma navegação tranquila e linda, né? As comunidades, as cidades ribeirinhas lá são incrivelmente antigas e lindas, né? Você olha lá no Rio Madeira, lá em cima, tem Príncipe da Beira, o Forte Príncipe da Beira, de 1800 e tantos portugueses foram até lá, né? Fazer um forte. Então são coisas absurdamente. 1600 tinha espanhol e português navegando o rio, né? As cidades todas lá têm 400 anos, quase a idade de São Paulo, 450 anos. Todas são cidades de origem portuguesa, né? Então tem Almerim, Prainha, Santarém, Aveiros, tem onônimos, né? De cidades que existem em Portugal. E cidades antigas, né? Feitas pela Igreja Católica, tem muito missionário. É maravilhoso. E a natureza, então, é incrível, né? O rio Tapajós, especialmente. O rio Amazonas é um rio que não me atrai muito, porque tem muito mosquito. E é um rio que tem muita correnteza, né? Muito debris também que vai descendo. Mas os outros rios, o rio Xingu, o rio Tapajós, o rio Arapiuns, o Rio Negro, são rios incríveis de água limpa, ou água negra, ou água verde, cristalina, né? Sem mosquito, porque a água é ácida. Então, vale a pena chegar nesses rios aí e realmente viajar. É passeio para 2 anos, 3 anos, tranquilamente. Ô, Fábio, o que significa Quarupi, o nome do seu barco? Boa pergunta. O meu barco não nasceu Quarupi, tá? O meu barco chamava-se Brisa. Mas quando eu estava pensando em viajar, nesse processo, nessa transformação, né, da reforma do barco, que na verdade foi uma grande reforma, não só do barco, foi uma grande reforma da nossa vida, né, da nossa alma. Eu conhecia a esposa ai meu Deus, eu vou lembrar, do nosso indianista aí, dos Vilas Boas, do Orlando Vilas Boas, e tava para ter o Quarupi dele. Quarupi é uma festa dos índios que eles fazem quando uma pessoa que eles gostam morre. Um ano depois da morte dessa pessoa, não sei quantas, 12 luas depois, eles acreditam que a alma dessa pessoa fica ainda na terra, né? Então eles fazem essa festividade que chama Quarupi, é um ritual, onde lá no Xingu, todas as etnias lá convidam as outras, né? Várias, Calapalo, todas as etnias lá, eles pegam um pedaço de pau no meio da mata, que é o Quarupi, e esse pedaço de pau simboliza a pessoa que morreu. Eles pintam esse pedaço de pau com as tatuagens da pessoa, botam os ornamentos que a pessoa usava lá, botam no centro da aldeia e fazem festa, que são rituais, né? São as brigas, os rituais de passagem dos jovens para a idade adulta, comilanças, festanças, rituais. E depois dessa semana, tem o ritual do choro para a alma da pessoa que morreu. Depois dessa semana de festividade, né? Eles pegam esse Quarupi, esse pau, né? E jogam no rio. Quando o rio leva esse Quarupi embora, a alma da pessoa simbolicamente tá liberta. Tá? E para nós foi a mesma coisa. A gente resolveu sair de São Paulo, fizemos 1 ano e meio de reforma do barco, e quando a gente pegou o barco na marina, lá foi no Pier 26, e jogou o Quarupi reformado de novo na água, ele significou para a gente o nosso Quarupi. Então, depois de eu jogar o meu barco na água e começar a viajar, eu sou um homem de alma livre, apesar de estar vivo ainda, tá bom? Então, o significado desse nome é esse ritual de passagem da nossa vida, que era urbana, para uma vida mais liberta no mar, tá?
Muito legal, muito, muito legal. E você pensa em escrever um livro dessas suas experiências fantásticas? Já fez alguma coisa? Olha, eu vou te confessar que eu já escrevi muito, mas eu tenho um problema gravíssimo. Eu não consigo ler o que eu escrevo. Eu tenho aqui cadernos e cadernos de livro escrito, mas eu não consigo ler, porque a minha letra é péssima. E quando eu tenho a mania de escrevendo assim, as ideias vão vindo, e eu acabo abreviando, e eu não consigo ler 2 palavras do que eu escrevi. É, então tá tudo perdido. Não consigo, não. É a famosa letra de médico, né? Péssimo. Olha, que horror, que horror. Qualquer hora eu vou tentar traduzir aqui meus diários de bordo, meus escritos, mas eu acho que não consigo, já tentei, não consigo. Gostaria muito de deixar alguma coisa para os meus filhos, mas eu acho que vai ficar que nem os índios, né? Na tradição verbal, tá? Ô, Fábio, eu passei os últimos 4 anos morando num veleiro. Pela primeira Ah, vez eu fui a gente saiu dos Estados Unidos e chegou até a Austrália, a gente ficou dando um rolê pelo Pacífico, eu fiquei que delícia, que inveja. de tripulante amador, era o primeira contato com vela que eu tive na minha vida. Que E eu sorte. lembro que eu lembro que o pessoal que eu conhecia, algumas pessoas da Austrália, alguns outros velejadores, eles comentavam que eram apaixonados pelo Brasil, mas tinham medo de velejar no Brasil, porque, enfim, já aconteceram situações de ou corrupção, de galera que chegou em Marina foi cobrado absurdamente caro e para entrar no país. Você sentiu isso na pele? Você passou por problemas com essa questão de segurança, fora isso que você já contou agora entrando na Amazônia? Olha, esse é um problema sério do Brasil, na verdade é uma burrice muito grande, né? Primeiro que a nossa política de imigração e só permite que um veleiro que entra aqui fique 3 meses, renováveis mais 3 meses, né? Na costa que a gente tem, uma costa maravilhosa, isso impede muito que vários velejadores venham para cá e percam o melhor do nosso litoral também, que é esse litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, sul da Bahia, né? A maior parte dos velejadores vem da Europa, dá uma paradinha lá em Belém, às vezes chegam em Fortaleza e já sobem, né? E esse pedaço do Brasil, infelizmente, é ainda o mais perigoso, né? Fortaleza é proibido você ir lá. Até hoje, tem casos, não é certo que se você parar lá na frente do Yacht Clube de Fortaleza, você vai ser roubado. É péssimo para nossa reputação, né? E você vê Belém, né? Lá em Marabá teve aquele acidente com o Peter Blake, né? Que foi assassinado lá também, denegriu demais a nossa imagem. E as autoridades não fazem nada contra isso. E é uma grande burrice, porque você vê o Caribe, você vê os Açores, você vê as Canárias, são economias de muitas ilhas totalmente dependentes da navegação de barcos. E o destino do Brasil seria isso, receber milhares e milhares de barcos de estrangeiros que movimentariam marinas, serviços de manutenção, pintura, mecânico, e assim vai. Daria emprego, um emprego muito bom, sem falar a cultura que esse povo pode trazer para cá, para milhares e milhares de brasileiros, né? Na nossa viagem, primeiro que pelo esse modus operandi de que eu tive aí de parar em pequenas comunidades, eu fui muito garantido pelas essas comunidades, sabe? Eles olhavam para a gente com muito carinho e sempre nos ajudavam. Mas, parando em algumas comunidades, realmente teve lugares que eu fiquei um pouco receoso. Né? Nesse estreito, eu confesso que eu estava com bastante receio, tá? Mas no litoral lá no norte também. Por quê? Porque hoje em dia a nossa pesca está cada vez mais difícil, e as tripulações de pesca, infelizmente, dos pequenos barcos, estão muito drugs dependentes. Então, são muitos desses barcos, infelizmente, os seus tripulantes usam drogas com todos, não que sejam, olha, não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus, mas é uma constatação que eu tenho que alguns barcos chegam perto dos veleiros, tentam assaltar ou tentam pedir, entendeu? E tem esse problema da droga. Então, eu não recomendo ainda vir aqui para o Brasil. Eu acho que a gente tem que ter uma política pública de turismo para garantir segurança desses velejadores, estimular isso, seria uma fonte de renda
de transformação de todas essas comunidades costeiras, porque o nosso litoral, olha, eu sei que você foi para o Pacífico, é maravilhoso, mas o nosso clima, o ano todo, os nossos, as nossas comunidades, nossa população costeira é incrível, nossas tradições, costumes, comida, poxa, é incrível. Eu viajei bastante aí, bastante para fora do Brasil, mas quando eu estou ali em Paraty, Angra dos Reis, Ancorado, ele fala, nossa, que paraíso, gostaria de que muita gente conhecesse isso. Qual que é o lugar que você não foi que está no radar? Olha, primeiro vou falar do lugar que eu fui, tá? Que eu amo, para mim é o lugar mais bonito do mundo. Chama-se Atol das Rocas, tá? Você já foi para lá de veleiro? Não Muitas acredito vezes que para dá. Atol das Rocas, inclusive pela Uau. minha ex-esposa ser bióloga, pesquisadora, nós ficamos duas temporadas lá, 2 meses lá dentro do atol, morando, usando a casa lá e fazendo pesquisa, tá? E é um lugar mais bonito. Infelizmente, também é uma crítica aqui, hoje, para os órgãos de controle ICMBio, Instituto Chico Mendes, né? Que esses lugares realmente são lugares que tem que ter um cuidado muito grande pela fragilidade e pela quantidade de vida. São o que eles chamam de REBIO, né? Reserva biológica. Então, elas são fechadas hoje em dia para os velejadores, para todo mundo, tá? Quando eu voltei da volta do Atlântico, eu tentei parar lá, a bióloga lá falou, você não pode parar, e eu fui embora. Mas eu fiquei muito triste, porque deveria ter uma política de visitação guiada desses lugares. Porque o brasileiro tem que conhecer esses tesouros que o Brasil tem, dentro de todas as regras cabíveis. Restrição de pessoa, que nem a gente está tendo hoje para o Covid. Distanciamento social, uso de máscara, não poder ir em algum lugar, mas o brasileiro tem que conhecer, como tem que conhecer a Amazônia, para passar a amar e respeitar, porque senão a gente despreza, tá? Eu conheci vários lugares do mundo aí, viajei bastante, eu gosto muito do Pacífico, eu já velejei o Pacífico mais na costa americana, lá pela Channel Island, mas eu tenho vontade de veleiro lá para o Pacífico Sul ali, passar uma temporada ali, tá? Então, quando vocês tiverem com o veleiro de vocês lá, me convidem, que eu vou. Eu vou te passar uma péssima notícia. O Diego vendeu o barco no começo do ano passado. A gente está em terra firme, não sei por quanto Vamos, tempo. vamos comprar outro, tá uma boa época para comprar veleiro, tá bem baratinho agora, viu? E você me coloca na sua tripulação, por favor, na próxima Tá. expedição. O ano que vem nós temos já 2 viagens aí armadas aí. Tomara que dê certo uma viagem que a gente está armando com o Aleixo e com o Betão, Tandiani, a travessia noroeste, né, por cima do Alasca, uma viagem de 6 meses ou 4 meses, e depois, quando eu voltar, eu quero de novo fazer a volta do Atlântico com mais calma, 2 anos ou 3, pelo Caribe de novo, pelos Açores, que eu amei os Açores, né, amei mesmo. Mas tem muito lugar para a gente ir aí no mundo ainda. Espero que a saúde permita que eu viaje um pouquinho aí. Vamos ver. Então, me considera na sua tripulação, por favor. Estão dentro. Opa! E eu ia te perguntar também outra coisa. Só um pouquinho. Ah, tem uma. Lembrei. A Zélia Brito, lá do Atol, tem uma série. Tem uma série aqui com ela no podcast. Eu conversei com ela, a gente teve um bate-papo bem legal. Se um dia você estiver no TED e quiser escutar uns episódios com ela. Manda para mim. Olha, a Zélia é uma querida, né? Uma guerreira. Pensa, quando eu penso numa mulher que eu chamo faca na bota, uma mulher que vai e faz, é a Zelinha, né? Eu fui várias vezes lá, eu tentei ajudar lá bastante também na parte de primeiros socorros, de curso, de montar um equipamento lá. Estou até com vontade de falar de novo com ela para ver como é que está isso. Hoje o Atol das Rocas já tem uma infra bem melhor, né? Já tem vários apoiadores mais horizontais, né? Ela pegou aquele tempo que era ela e a vontade dela de guerrear lá, né? Mas isso aí seria legal você mostrar essa fala para mim, para ela, sabe? Acho que devia ter uma política de flexibilização, principalmente para o público jovem, de uma visita guiada nesses paraísos que são as rebios aqui no Brasil. E eu digo assim, como são as florestas nacionais, né?
como são outras reservas biológicas que a gente tem. Eu conheci muito os Penedos de São Pedro e São Paulo, fui várias vezes lá, um lugar que eu amo muito. Realmente é um lugar também nervoso, em termos de tempo e em termos de condições de ancorar lá, né? É difícil, mas vale a pena. É um lugar incrível que outras pessoas deviam conhecer. É um lugar que eu tenho um carinho enorme, porque foi lá que eu conheci a minha mulher, hein? Eu estava voltando de Portugal para o Brasil e conheci minha esposa lá, que ela estava fazendo o doutorado lá. Então é um lugar que fica muito no meu coração lá. Eu chamo As Pedrinhas, também no Atlântico aí. Então, mas são lugares que a gente tem que ter, o brasileiro tem que ter acesso para aprender a amar. Porque existe muito trabalho científico, mas a ciência quase não é vinculada. E o brasileiro tem que ver com os olhos. A hora que a pessoa entende como uma reserva biológica tem uma coisa tão delicada, uma vida tão intensa, dentro d'água, fora d'água, ele começa realmente a respeitar e entender a importância desses órgãos de controles que a gente tem aí, CMBio, Chico Mendes e assim vai. Eu queria te pedir para voltar um pouco nessa história de São Pedro e São Paulo. Você conheceu sua esposa lá numa situação bem extrema. Uma vez eu acompanhei uma declaração sua de uma situação que vocês passaram um super perrengue lá. Como é que foi essa história, Fábio? A primeira vez, eu conheci minha esposa em 2000, tá? Eu fiquei com ela casado 20 anos até o ano passado. E eu estava vindo de Portugal naquela regata Brasil 500 anos. Eu levei o barco do Amir para Portugal, que ele não podia, eu fui como skipper, e esperei lá e voltamos velejando. Ele, um primo dele, o Marco Brunovic, um cara muito legal, e Rimandas, um outro cara que já faleceu também, um grande marinheiro. E paramos lá algumas horas. A gente vinha fora do fuso horário, a gente estava usando o fuso horário da Europa ainda. Então, quando a gente chegou no São Pedro e São Paulo, era de manhã, amanhecendo o dia, mas a gente já estava depois do almoço. Então, a gente já estava bebendo, já era meio-dia, a gente já estava bebendo. Aí cheguei lá, eu vi essa menina lá, eu falei, puxa, ela é uma estagiária, o que você está fazendo aqui? Ela é uma gaúcha, estudando os atobás lá. Não me apaixonei naquela hora, mas fiquei muito curioso. E, por acaso, ela fazia o doutorado na universidade que eu trabalhava, que era a USP. E depois na USP eu vim aprofundar o vínculo com ela, ficamos amigos, me apaixonei e resolvemos ter uma história aí de 20 anos, foi bem legal. Depois ela foi continuar o doutorado e o pós-doutorado dela estudando os atobás. E daí eu fui como ajudante de campo. Eu não era mais o comandante do barco, estava ferrado, né? Eu era ajudante. Eu fui ajudar, a gente ia ficar um mês no atol. E nessa ida, tem uma casinha lá, éramos em 4. Foi 2 pesquisadores do Rio de Janeiro e nós 2. Eles estudavam poluição e a gente os atobás e as externas. E logo depois do 16º dia, quando trocava lá, a gente era levado por um barco de pesca. O barco de pesca deixava a gente, ficava pescando atum naquela área, uma área muito piscosa, né? E nessa madrugada, numa dessas madrugadas aí, um dos pescadores se feriu com um anzol no olho. O atum, ele pescou um atum grande, jogou no convés, o convés molhado, o atum escorregou, o atum puxou a linha, soltou a linha entrou, o anzol entrou no olho, e me ligaram umas 2h da manhã lá, se eu podia atender. Eu falei, claro, sou médico, traz para cá. Tirei o anzol do olho dele que estava furado, fiz um curativo e entrei em contato com o Fernando Noronha para imediatamente um avião esperar ele para levar para Natal, onde tem um hospital militar, para ele ser operado. E nesse contato aí, eu consegui o transporte, tal, estava falando com o pessoal de Noronha, botei ele no barco, falei pro barco, ó, vai imediatamente para Noronha que está esperando um avião lá, vocês, para ele ser operado. E com curativo, antibiótico, tudo. Quando o barco saiu, o Noronha entrou em contato de novo com a gente, falou, Fábio, eu não quero te falar nada, mas a previsão tá vindo um swell monstro aí que vai passar em cima, vai chegar aqui amanhã e tá muito grande esse swell. Bem, obrigado por ter avisado. A gente não tinha o que fazer, porque o barco já tinha ido embora, a gente estava lá na casinha, né? E realmente, na madrugada, começou a vir as ondas enormes, né? E destruiu a casa inteira da gente, realmente destruiu. A gente teve que sair da casa de madrugada, porque as ondas estavam quebrando as paredes, destruindo tudo. E a gente subiu no farol e ficamos lá 2 dias no farol, só com um galão d'água, as laranjas que a gente pegou lá na saída. E era um farolzinho pequenininho lá, quase de menos de 1 metro de diâmetro. A gente fez umas prateleiras assim, estava chovendo muito, dormíamos que nem empoleirado, que nem pássaro, né? E
e as ondas passando em cima do atol, só não pegava no farol, só a poeira, assim, embaixo lavava tudo, foi muito triste, porque todos os ninhos foram destruídos, e os pássaros vieram para morar com a gente também. E nessa hora não tem homem que tenha medo de bicho, nem bicho que tenha medo de homem. Nós convivíamos num espaço super pequeno, centenas de pássaros pousados aqui, os pássaros queriam ficar com a gente. E foi impressionante essa experiência. No fim, a gente tinha um HTzinho de rádio, né? A gente conseguiu fazer contato com outro barco que ouviu o sinal de rádio na redondeza. Ele ligou para Natal e veio uma corveta. Depois de 2 dias, 2, 3 dias, chegou uma corveta lá. E também a gente teve que sair contando as ondas e pulando no mar, correndo das ondas, porque nenhum barco conseguia se aproximar. A gente contava as ondas, quando parava aquelas ondas enormes, ia por trás da ilha, pulava, saía nadando, um bote ia tirando a gente, um de cada vez, a casa foi destruída. Nossa, então, que experiência. Resultado dessa experiência, saímos daí, tivemos que ir a Brasília para fazer um depoimento, como que foi, e a casa foi mudada de lugar e um pouco mais alta, né? Ela tem um sistemazinho lá contra terremoto também, que é umas borrachas, porque lá treme um pouquinho, e a casa hoje está num lugar mais seguro, mas foi um perrengue, viu?